de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte a minha fé e por filho me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar, e sem perceber me vejo a rezar, e o meu coração se põe a cantar pra Virgem de Nazaré. Menina que Deus amou, escolheu pra mãe de Jesus, o Filho de Deus. Maria que o povo inteiro elegeu, Senhora e Mãe do céu. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Maria que eu quero bem, Maria do puro amor, igual a você ninguém, Mãe pura do meu Senhor. Em cada mulher que a terra criou, um traço de Deus Maria deixou, um sonho de mãe Maria plantou, pro mundo encontrar a paz. Maria que fez o Cristo falar, Maria que fez Jesus caminhar, Maria que só viveu pra seu Deus, Maria do povo meu. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, como é bom estar aqui e pedir a Tua bênção, ter o Senhor aconchegado em nosso coração. Obrigada, Pai, pelo Teu carinho, Teu cuidado por cada um de Seus filhos. Elevamos o nosso pensamento também ao nosso querido Jesus, que estamos sempre a nos conectar com Ele, a pedir inspiração, a pedir colo, quando estamos nos sentindo desgastados, quando queremos contar algo e também quando queremos agradecer. Elevamos também o nosso pensamento à nossa Mãe Maria Santíssima, ao nosso mentor Paulo de Tarso e a todos os nossos benfeitores que estão sempre preocupados em nos ver no caminho correto. Querido Jesus, que a gente não entre no clima do desânimo, mas que a gente possa ter sempre em mente o quanto nós somos amados e queridos por tantos, que a minoria não encontre espaço em nossa mente quando as incertezas baterem à nossa porta da mente, que a gente não permita que ela faça morada, mas que sejamos humildes e peçamos ajuda, que sejamos honestos conosco mesmo e reconheçamos que todas as tribulações que temos passado, se soubermos ser mansos e obedientes, passarmos resignados, e que enquanto estivermos passando por esses momentos e encontrarmos desejo e alegria em ajudar o nosso próximo, com certeza estaremos no caminho das pegadas do Mestre Jesus.
que possamos fazer a diferença nessa encarnação. Contamos com a tua ajuda, querido Jesus. Esteja conosco. Obrigada, Senhor. Que a tua paz, o teu amor, envolva toda a nossa humanidade e a todos os seres vivos. Obrigada, Jesus, mais uma vez, Senhor, por tudo. Que assim seja. Boa noite, irmãos. A leitura do nosso evangelho dessa noite está em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1 ao 7. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo, quem é Apolo, senão ministro, pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Que assim seja. Bom, meus irmãos, mais uma vez, estamos aqui reunidos, como eu já falei, agradecido a Deus pela oportunidade de estarmos reunidos, todos, graças a Deus. E hoje, a oração, né, de Marinês, e o versículo de José Martins, realmente é uma palestra. E o nosso tema de hoje, nós vamos conversar sobre o 14, que é o capítulo 14, que fala sobre uma importância muito grande. Eu costumo dizer que aqui na Terra são os mais importantes para nós, aqui na Terra. Que é honrai o vosso pai e a vossa mãe. Imaginemos nós, sem o auxílio dos nossos pais. O que estaríamos nós fazendo? O que teríamos nós feito? Né? E o compromisso do pai e da mãe, a responsabilidade é muito grande de conduzir um espírito. Nós já paramos para analisar que se não fosse o nosso pai e nossa mãe, que nós não estaríamos hoje cumprindo com as nossas provas, com as nossas expiações, que nós não poderíamos estar aqui hoje no planeta Terra buscando a nossa evolução, o nosso crescimento espiritual? Pois é, pai e mãe é gratidão eterna. E a gente vê por aí tantas dores, a gente vê por aí tantas desavenças, a gente vê por aí tanto ódio de pai com filho, de filho com pai. Mas é sobre isso que nós também viemos, para compreender. Nós iremos tentar compreender por que existem esses sentimentos. Nós já sabemos. Mas no início fala assim: honrai o vosso pai e a vossa mãe. Vós sabeis os mandamentos: não cometereis adultério, não matareis, não furtareis, não prestareis falso testemunho, não fareis mal a ninguém. Honrai o vosso pai e a vossa mãe. São Marcos, capítulo 10, versículo 19. São Lucas, capítulo 18, versículo 20. São Mateus, capítulo 19, versículo 19. Honrai o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo sobre a terra que o Senhor, vosso Deus, vos dará. Então, por aí a gente vê a grande importância dos nossos pais na nossa vida.
É o quarto mandamento. Como é importante, que papel, que missão dos nossos pais. Que missão nossa que somos também pais e mãe. Nós já paramos para perceber? É o quarto mandamento, né? Jesus falou, honrai o vosso pai e a vossa mãe. Então, se Jesus falou, a fim de herdarmos a terra, que a gente mais para frente, a gente vai ver que essa terra é o reino dos céus. Bom, então, a gente vai começar falando um pouco sobre piedade filial, né? O que vem a ser exatamente essa piedade filial? Sabemos que os nossos pais, eles envelhecem, assim como nós também, eles vão envelhecer. Na proporção que eles irão envelhecer, eles vão precisar de um cuidado especial. Porque muito já fez por nós, muitas renúncias. Então, chega um momento que eles realmente vão estar precisando de cuidados. Vão precisar que nós respeitemos os costumes deles. E é justamente nessa fase que a gente vê tanto abandono. Os asilos estão lotados de pessoas abandonadas. Manuel Cartucho. A gente vê as pessoas lá largadas. A família nem lembra que existe muitas vezes. Então, as pessoas, quando elas chegam a essa certa idade, é preciso que a gente tenha um olhar diferenciado. Que a gente compreenda que naquele momento, que aquela fase da vida dos nossos pais, eles necessitam desse cuidado. Bom, e mais para frente nós vamos falar sobre o respeito, né? Que respeito é esse? Nós sabemos que as pessoas têm todo o direito, né? Esses nossos pais têm todo o direito de esquecer, de contar uma história muitas vezes. Aqueles que gostam de conversar levam horas conversando. E nós sabemos que nós temos o dever, a obrigação de dar essa atenção para eles. Muitos filhos, a gente vê que os filhos, muitas vezes, não se prendem muito a isso. Né? Porque acham que os pais estão enjoados, que estão falando aquilo que não é verdade. A gente vê as pessoas falando dessa forma. E a gente acredita, tem certeza disso, não acredita, que não é a forma correta. Porque muitos jovens, principalmente, acham que os pais não sabem de nada. Mas olha, e a experiência que os nossos pais têm e passam para a gente, né? E muitas das vezes esquece as coisas, bota as coisas fora do lugar. E, às vezes, os filhos também não conseguem compreender. E quando a gente consegue, né, respeitar as experiências dos nossos filhos, né? Isso se chama, isso é uma forma de respeito com eles, de ouvir, de compreender, de não gritar, de amá-los. E atenção. Hoje a gente vê muitas vezes também dos pais que muitos filhos, quando tem que tomar conta dos pais, começam a reclamar, começam quando os pais vão morar com eles, sobrecarregá-los com serviço, tomando conta de neto, limpando casa, ou então deixa lá atrás, naquele quartinho escondido, porque meu pai não sabe comer direito, que entorna, que fala errado, que fala besteira. É uma falta de respeito grande. Então, nós temos que ter, né, a piedade filial com nossos pais, temos que ter piedade nem é a gratidão mesmo. Temos que ter o respeito, a atenção e a submissão. O que vem a ser essa submissão? Bom, essa submissão é se submeter ao aconselhamento dos pais. Por quê? A tendência
os jovens, né, vamos dizer assim, porque eu não sou tão jovem, mas a tendência dos jovens é achar que os pais não sabem falar de nada, que o pai não sabe mexer no notebook, o pai não entende mais nada de conversa, o pai não sabe das gírias modernas, o pai não sabe de nada. Mas nós temos que nos submetermos à sabedoria dos nossos pais. Porque os pais, eles já viveram uma vida inteira. Eles podem não saber uma gíria, eles podem não estarem dentro eles podem não estar dentro de uma moda, né? De uma conversa de todos os assuntos, mas o pai viveu, ele te educou, você cresceu, você foi orientado, então nós temos que estar realmente abaixando a nossa cabeça, vamos dizer assim, nos submetendo, tendo um sentimento de submissão, respeitando as experiências dos nossos pais. Dizem, quando estava pesquisando, estudando, teve um relato que lá no Japão, os médicos, as faculdades, os hospitais, eles não dispensam aqueles médicos antigos. Aqueles bem mais idosos, eles não. Eles têm um momento, eles tiram algumas horas do dia para que aqueles idosos possam estar indo, levando orientação, levando para aqueles outros médicos mais novos o diagnóstico, mostrando para eles as experiências. Olha que bonito, o Japão faz isso. Respeita o idoso, respeita a experiência dele. Então, o que o Japão faz é que muitos filhos não fazem hoje em dia. Bom, honrar pai e mãe, né? Vem de honorários, de cuidados, né? A honra de cuidar do seu pai, de dar a ele um lugar de destaque na sua vida. Mas cuidar também, ele passou a vida inteira trabalhando para você, principalmente aqueles não têm uma condição muito boa, chegam no final, que vivem sacrifício. Esses pais precisam ser cuidados, terem suas necessidades sanadas, precisam ter um olhar dos seus filhos. Então, esse cuidado, ele também engloba na questão financeira. Porque quantas vezes, quantas renúncias nossos pais não fizeram por nós? Quantos apertos não passaram para pagar os nossos estudos, as nossas faculdades? Quantos, né? Então, está na hora da gente realmente começar a dar o troco, a reconhecer essa importância do pai e da mãe. Vamos deixar para depois o que a gente pode fazer hoje, porque provavelmente iremos nos arrepender pela atenção que não demos aos nossos pais. Então, vamos dar a eles toda a assistência que nós pudermos. E é que fala sobre a piedade, começando a piedade filial. Honrar o seu pai e a sua mãe não é somente respeitá-los, é assisti-los na necessidade, proporcionar-lhes o repouso na velhice, cercados de solicitudes, como fizeram com nós em nossa infância. Pois é, na questão do cuidado honorário, por mais que a gente trabalhe, por mais que a gente oferte, nós não vamos conseguir pagar o que os nossos pais fizeram por nós. Não vamos. Sabe por quê? Porque ele não conta só o dinheiro, conta o amor, quantas noites sem dormir, conta o leite que a sua mãe te deu, conta o tempo que você ficou ali sendo gerado, o peso que ela carregou. Então, conta uma série de coisas que só coração de pai e de mãe vão entender isso. Nós não vamos saber a dimensão desse amor. É, sobretudo, para com os pais sem recursos que se mostra a verdadeira piedade filial. Satisfaz esse mandamento aqueles que creem fazer um grande esforço, dando-lhe apenas o necessário
para não morrerem de fome. Pessoas que não querem ligar, que acham que não tem importância, né? Que qualquer coisa basta, né? Porque já viveu, não querem mais passear, não querem levar os pais para saírem juntos, não querem dividir aquele momento importante. Eu vou acrescentar, abrir um parênteses, que, assim, pai, sogro, sogra, tá? Também tá dentro do pacote. Só pai e mãe, não. Temos que cuidar também daquele nosso sogro, daquela nossa sogra, né? Bom, certos pais, é verdade, menosprezam os seus deveres e não são para os filhos o que deveriam ser, mas cabe a Deus puni-los e não aos seus filhos. Não cabe a estes censurá-los, porque talvez eles próprios merecessem quem fosse assim. Então, quando a gente vê um caso de abandono de um pai que de vez em quando vem para a mídia, o pai que abandonou o filho, o pai que jogou o filho não sei aonde, um pai que matou o filho, o pai... não podemos nos esquecer que nós estamos num mundo de prova e expiação, e que nós viemos aqui passar pelas nossas dores, passar pelas nossas dificuldades. E às vezes a gente pensa assim, mas meu pai nem foi um pai tão bom, minha mãe nem foi tão boa, mas era aquilo que a gente estava precisando. E há pouco tempo eu estava ouvindo uma palestra de Divaldo, onde ele falava assim, se seu pai ou sua mãe não foi bom para você, mas mesmo assim, você deve ser grato. Por quê que nós devemos ser gratos? Porque ela poderia ter te abortado e não te abortou. Então, se você está aqui hoje, mesmo que você não tenha tido contato com seu pai ou sua mãe, seja grato. É uma gratidão que faz parte da nossa vida. Então, essa gratidão, nós não podemos nunca nos esquecer dela. Podemos nunca, em momento nenhum. Temos que pensar sempre que nada acontece por acaso. Nada. E o que a gente fizer aqui, o nosso pai e a nossa mãe, ou eu, enquanto filho, nosso pai e nossa mãe, eles estão passando pelos seus processos de crescimento, de evolução. Então, não nos cabe julgar. Nos cabe realmente ajudá-los. Fazer tudo que nós pudermos fazer. Porque a gente pode ver, né? Aqui vai falar mais na frente, que se Jesus pediu que amássemos os nossos inimigos, imagina o peso que não é amar o nosso pai e nossa mãe para Jesus. Então, não temos que nos prender se nossos pais foram bons, se nossos pais não são, não vamos julgar, vamos amar, vamos cuidar. E se a gente não conseguir amar de entrega, vamos respeitar. Porque o respeito, ele é fundamental em qualquer relacionamento. Deus disse, honrai o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viver de longo tempo sobre a terra, que o Senhor, vosso Deus, vos dará. Por quê? Pois promete como recompensa a vida sobre a terra e não a vida celestial. É porque Deus falou, lá no quarto mandamento. Por que Deus falou isso? Honrai o vosso pai e vossa mãe para que tenham dias longos na terra. Porque naquele tempo, o povo hebreu era um povo endurecido, era um povo que não entendia nada, eles eram um povo do deserto e estavam esperando uma terra prometida, né? A terra prometida, né? Nova Canaã, a terra prometida. Então, herdar a terra para eles era uma coisa grandiosíssima para eles. Por isso que foi, honrai o vosso pai e vossa mãe, a fim de que terás dias na terra. Mas essa terra é material, precisou ser uma terra material para que eles entendessem. Não podemos nos esquecer que foi Jesus que apresentou o reino dos céus. Jesus nos apresentou o reino dos céus. Porque até então era um povo escravo, sofrido. E que tudo era o dente por dente, olho por olho. Jesus veio, não precisa ser dessa forma, vamos usar a lei do amor. Então, quando Deus prometeu que herdarás a terra, lá. Mas Jesus nos mostrou cá que essa terra é a terra celestial que nós vamos herdar. Olha só como é importante esse amor pelo nosso Pai. Porque nós vamos herdar a terra celestial, o reino dos céus. Lá nas bem-aventuranças, a gente viu no capítulo 5 dos aflitos, né? Que essa vida que vamos herdar,
esse presente que Jesus nos promete não é nessa vida, é na vida futura. Bom, que Deus nos dará, suprimidas na forma moderna do decálogo, o que lhe desnatura o sentido. Para compreender se essas palavras é preciso se reportar a situação e as idades dos hebreus. Então, foi isso que eu falei. Temos que ver o tempo dos 10 mandamentos, lá atrás. Mas ao advento de Jesus, suas ideias estavam mais desenvolvidas. Era chegado o momento de lhe dar um alimento menos grosseiro. O apóstolo Paulo falou do alimento. Iniciá-los na vida espiritual, em lhes dizendo, meu reino não é deste mundo. Né? Lá atrás, aqui, né, a gente pôde ver lá que Jesus falou, né, que os primeiro ao 6º capítulo, mais ou menos, Jesus vem nos dando a fundamentação da doutrina espírita. Então, ele já falou que o reino dele não é deste mundo. Então, ele apresentou isso para os hebreus. Os hebreus que eram endurecidos, que tudo tinha que matar. Não, Jesus falou, não adianta, não é por aí, é por amor. Nós vamos conseguir o reino dos céus por amor, por conquistas, por renúncias, amando a Deus sobre todas as coisas, amando o próximo, né? Amando a Deus sobre todas as coisas e amando o próximo como a ti mesmo. Então, Jesus aqui nos deu todo o direcionamento que nós pudéssemos ter para continuar a nossa caminhada aqui, de crescimento, de evolução. Essa é nossa obrigação, evoluir. Através do amor, através do próximo. Porque quando você vai para o próximo, você tira o egoísmo de você. Quando você tem um olhar diferenciado para o seu próximo, que não tem que ser exatamente seu irmão, seu pai, sua mãe, você tira o olhar de você. Então, quando você tira o olhar de você, você cresce. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Deixa eu ver a hora. 27. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Bom, tendo chegado à casa, nela se reuniu uma tão grande multidão de povo que não podiam mesmo tomar seu alimento. Seus parentes, tendo sabido disso, vieram para se apoderarem dele, porque diziam que ele havia perdido o espírito. Isso eram os irmãos de Jesus, que não eram adiantados, que não tinham o conhecimento que Jesus tinha. E a mãe dele, que tinha um relacionamento de amor muito grande, preocupada com ele, né? Não tem como contestar o amor de Maria, né? Foi aquilo que eu falei, a gente carrega 9 meses o filho no nosso ventre, né? Então a gente tem toda uma condição de amor. Imagina a condição de amor que ela não tinha, saber que o filho dela estava lá, sem se alimentar direito, que poderia ficar doente. E os irmãos, que não eram espíritos elevados, os irmãos tinham uma outra intenção. Então, Jesus, sabendo que a mãe e o irmão dele estavam, a mãe e os irmãos dele estavam lá fora, o que Jesus fez? Mandou que, entretanto, sua mãe e seus irmãos, tendo vindo e ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo estava sentado ao seu redor. E lhe disse, vossa mãe e vossos irmãos estão lá fora, vos chamando. Mas ele lhe respondeu, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E olhando aqueles que estavam sentados ao seu redor, lhe disse, minha mãe e meus irmãos. Porque todo aquele... minha mãe e meus irmãos, porque todo quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando aqueles que estavam sentados ao seu redor, e lhe disse, minha mãe e meus irmãos, porque todo aquele que faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, Jesus quis dizer, essa a problemática, que muitas pessoas dizem que Jesus não respeitava a mãe dele, que Jesus não tinha amor pela família. Mas nós, conhecendo Jesus como nós conhecemos, a gente pode ver que não condiz. Como Jesus, todo amor, não iria respeitar a família. Mas ele aqui está falando que todo aquele que faz a vontade do Pai, né, do nosso Pai Jeová, esses sim são nossos irmãos
nossa mãe, nosso pai, são nossos parentes. Ele está falando de uma família espiritual, porque existe uma família carnal, parentesco carnal, e o parentesco espiritual. Então, Jesus aqui deixou bem claro. Ele não quis dizer que ele não gostava da mãe dele. Ele falou que todos aqueles que estavam ali eram a mãe, que aquelas pessoas que estavam ali precisavam se alimentar, precisavam ouvir o reino dos céus, precisavam aprender. E Jesus sabia que ele tinha pouco tempo para isso. Ele tinha 3 anos. Jesus, ele reinou em 3 anos. Então, ele sabia que ele tinha que falar, e ele falava muito, ele saía, ficava dias sem se alimentar, se alimentando do espiritual. Certas palavras parecem estranhas na boca de Jesus, contrastam com a sua bondade, a sua inalterável benevolência para com todos os incrédulos. Não deixarem de fazer disso uma arma, dizendo que ele próprio se contradizia. Jesus jamais iria se contradizer, né? Então, ele quis dizer que nós temos que amar uns aos outros, e ele exemplificou isso. Não é porque a irmã dele, a mãe dele estava ali preocupada com ele, os irmãos estavam ali querendo atrapalhar o reino dele, não é por esse motivo que ele ia deixar todo mundo que estava ali ouvindo, se alimentando do evangelho do nosso Pai, né, dos ensinamentos do nosso Pai, Senhor Jeová, que ele iria deixar ali e iria com a família, porque a família estava preocupada com o alimento do seu corpo, e ele estava preocupado em dar o alimento espiritual. Quanto à sua mãe, ninguém poderia contestar sua ternura por seus filhos, mas é preciso convir também que ela não parecia ter feito uma ideia muito justa da sua missão, porque não se a viu jamais seguir seus ensinamentos, nem lhe prestar testemunho, como fez João Batista. A solicitude maternal era nela o sentimento dominante a respeito de Jesus. Supor-lhes ter renegado sua mãe seria desconhecer-lhe o caráter. Um tal pensamento não poderia animar aquele que lhe disse: honrai vosso pai e a vossa mãe. É preciso, pois, procurar um outro sentido para suas palavras, quase sempre velada sobre a forma de alegoria. Jesus não negligenciou nenhuma ocasião de dar o ensinamento. Então, toda vez que tinha necessidade, Jesus ia ali. Ele falava, ele mostrava, ele exemplificava as parábolas, né? Então, quando ele usou isso aqui, ele usou que seria contraditório. Ao mesmo passo que ele fala que tem que honrar o pai e mãe, ele vai dizer que a mãe dele não está ali, não é importante. Então, a gente tem que estar realmente atento ao evangelho, atento aos ensinamentos do nosso Senhor, para que nós não caiamos, para que nós possamos defender o evangelho, levar o evangelho adiante, mostrar o evangelho para as outras pessoas. Essa é a nossa missão. Parentesco corporal e parentesco espiritual. Bom, pelos laços corporais, nós temos, né, os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços entre os espíritos. Porque às vezes a gente vê famílias que estão aí, famílias que vivem, mas que não desenvolvem um relacionamento muito grande e tem relacionamento, uma boa afinidade com um vizinho, com uma pessoa da igreja, do trabalho, e não tem uma família. Porque esse laço é um laço que é uma parentela espiritual. Aqui mais para frente vai falar assim, o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito existe antes da formação do corpo. Não foi o pai quem criou o espírito do filho. Ele não fez senão fornecer-lhes um envoltório corporal, mas deve ajudar o seu desenvolvimento intelectual e moral para fazê-lo progredir. Então, o pai ele é responsável pelo corpo do filho, mas o espírito ele já vem pronto. O corpo procede de um corpo, de uma família aqui carnal, mas o espírito não procede do espírito. O espírito procede de Deus. Então, o espírito, quando ele vem, quando ele reencarna, ele já reencarna. Muitas das vezes, o espírito é muito mais evoluído do que o espírito dos pais.
ou muitas das vezes não são evoluídos. Pelo sim ou pelo não, a responsabilidade do pai é colocar esse filho, ele sendo evoluído ou não sendo evoluído, é estar colocando sempre no caminho do bem. O nosso dever para com Deus é colocar o nosso filho no caminho onde ele possa escolher sempre o caminho de Deus. Onde ele possa se melhorar, não só intelectualmente, porque é o que realmente os pais têm uma preocupação muito grande. A gente vê por aí, poucos pais, eles têm essa dificuldade, essa vontade de direcionar, esse interesse de direcionar o filho para um evangelho, para que ele siga uma religião. E a gente vê até alguns pais falando que não tem problema, se meu filho não quiser ir para a igreja, eu não forço não, porque quando ele crescer, ele vai escolher. Aí a gente pensa um pouco, nós não forçamos nossos filhos a escolherem, por exemplo, se eles querem tomar uma vacina ou não. Se eles quiserem tomar uma vacina, a gente não fala, se você quiser, você toma. Se você não quiser, você não vai para a escola. Se você quiser, você pode ficar em casa. Nós não obrigamos nada disso aos nossos filhos. Nós não deixamos livre para ele escolher. Então, nós não temos que deixar o evangelho também livre. Que sendo o nosso filho sendo mais evoluído do que nós ou não, nós estamos aqui para colocá-lo no bom caminho. Os espíritos que se encarnam numa mesma família, sobretudo entre parentes próximos, são os mais frequentemente espíritos simpáticos, unidos por relacionamentos anteriores que se traduzem por sua efeição durante a vida terrestre. Mas pode ocorrer também que esses espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros. Então, a gente vê família onde não tem uma afinidade muito grande, porque são espíritos estranhos. São espíritos que vieram para aquela família, mas não vieram de qualquer jeito, não, porque nada acontece sem a permissão de Deus. Nós temos que ter essa certeza na nossa vida. Nada acontece sem a permissão de Deus. Então, se as coisas acontecem, se nós recebemos um espírito da nossa... Deus aproveita tudo, aproveita aquela oportunidade de enviar um espírito, porque se nós recebemos, nós temos um compromisso com ele. Assim como ele também vai passar a ter um compromisso conosco. Então, dependendo de como a gente conseguir estar contornando, conseguindo estar direcionando esse espírito, nós vamos estar realmente fazendo um grande efeito na vida desse espírito. Nós vamos realmente estar fazendo com que eles consigam vencer a sua trajetória, porque essa é a nossa função. Então, nenhum pai, nenhuma mãe consegue educar por completo, por inteiro, sem a presença de Deus na vida dos filhos. Há, pois, duas espécies de famílias, as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. As primeiras duráveis, as famílias dos laços espirituais, são aquelas famílias que, quando tanto faz estar aqui encarnado e desencarnados, continua aquela amizade, aquele laço de família. Por isso que diz que nós, no final, nós teremos uma única família. Por quê? Uma única família nós teremos, porque é o laço de amizade que vai se firmando, que vai se fazendo. Então, por exemplo, se eu tive minha mãe da outra vez, na outra encarnação, ela vai continuar com aquele laço, e se eu tive um bom relacionamento, eu vou continuar em contato com aquela mãe, vou continuar realmente tendo afeto por ela e ela por mim, ou eu pelo meu filho, ou eu pelo meu irmão, e assim sucessivamente. E aqueles que eu não tiver um afeto, eu vou ter que retornar para caminhar com ele, e assim apertar os laços de família, os laços consanguíneos. Então, existe o laço da família, né, que são o laço corporal, que são mais frágeis, e existe o laço espiritual, que é pela simpatia, pela comunhão, e são laços mais apertados. Então, feliz daqueles que, quando tem a sua família, consegue levar esse amor para o outro lado.
porque nós sabemos que a morte não existe. Então, se nós temos os nossos parentes aqui, o meu pai que esteve aqui e desencarnou, ele vai continuar me amando lá do outro lado, assim como eu continuo amando ele aqui, ele vai continuar me amando lá do outro lado. Só que lá, quando chega lá do outro lado, quando a gente desencarna, não vem um cortejo para nos receber? Só que a gente não pode chegar lá e achar que nosso pai e nossa mãe vai continuar nos cuidando como eles cuidavam aqui. Porque quando eles desencarnaram, eles retornaram às suas tarefas. Então, não vão ficar a vida inteira me esperando eu voltar. Vão ficar a vida inteira tomando conta de mim? Não. Chegando lá no plano espiritual, a gente já vai realmente estar, cada um na sua função, trabalhando. Até tem uma irmã na nossa casa, que a irmã dela desencarnou, e aí, em um dos sonhos que ela teve, né, ela cuidou da irmã, a irmã desencarnou, ela em desprendimento, né, a irmã desencarnou em situação difícil, ela ia para o hospital lá para ajudar a cuidar da irmã, no hospital espiritual, e chegou um tempo, a irmã se refez e foi seguir a vida dela. Aí ela me relatou, olha, essa noite eu sonhei com a minha irmã, menina, mas ela falou tão pouquinho comigo. Por quê? Porque ela já tinha se desfeito daquela dor que ela tinha passado e já a vida dela continuava. Ela estava lá já tentando, já trabalhando, crescendo, buscando, e é assim que a espiritualidade age, né? E muitas vezes nossos irmãos, eles se preocupam com nossos irmãos que estão do outro lado, eles se preocupam com nós. De que forma, né? Nos mostrando, intercedendo por nós, né? Pedindo ajuda a um, pedindo ajuda a outro, de alguma forma, orando por nós do outro lado, quando tem condição. Estamos falando de espíritos que já têm uma condição, né? Porque tem aqueles que desencarnam, que não aceitam, então depende da evolução. Então, quando nós desencarnamos, vem aquele cortejo, aquelas pessoas amigas, aqueles irmãos nossos que estão lá do outro lado, porque do outro lado tem muita gente nos esperando, muita gente que nos ama também, tanto quanto aqui. Bom, instruções dos espíritos, a ingratidão dos filhos e os laços de família. A ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos, mas dos filhos com relação aos pais tem um caráter ainda mais odioso. E sobre esse ponto de vista, especialmente que vamos encará-los para analisar-lhe a causa e os efeitos. Aqui, como por toda parte, o Espiritismo veio lançar luz sobre um dos problemas do coração humano. Então, nós temos que compreender por causa de quê? Lembra do início que eu falei? Nós temos que compreender por causa de quê que acontece isso. Quando o Espírito deixa a Terra, carrega consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza e vai para o espaço se aperfeiçoar ou ficar estacionário até que queira ver a luz. Então, aqueles espíritos que chegam aqui, quando eles vão para o outro lado, eles levam o que eles tiveram deixado por aqui. As suas mágoas, as suas paixões, os seus vícios, levaram para o outro lado. Aí eles ficam lá até eles decidirem, até eles resolverem, sentirem necessidade de buscar ajuda e vai largando, né? Eles vão ficando lá do outro lado até que a vontade, né, o desejo de melhorar passe pelo coração. A irmã Judicé, ela sempre contava para a gente que todos os dias os espíritos de luz descem nos umbrais da vida com as mãos estendidas para ver se tem algum que queira agarrar, algum que veja os espíritos e queiram agarrar a mão para ser socorrido logo. Então, esses espíritos que ficam lá, eles não querem sair de lá, eles saem daqui aborrecidos, eles ficam lá aborrecidos, né? Carregando consigo o ódio poderoso, desejo de vingança e satisfeito, mas alguns destes, mais avançados que os outros, é permitido entrever algo da verdade. Eles reconhecem as funestos efeitos de suas paixões e então tomam boas resoluções, compreendem que para ir a Deus não há senão uma senha. Existe uma senha para nós chegarmos a Deus. Essa senha se chama caridade. Olha que bonito. Ora, não há caridade sem esquecimento dos ultrajes e das injúrias. Não há caridade com ódio no coração e sem perdão.
Então, para esses espíritos evoluírem, eles precisam realmente querer essa evolução. Eles precisam querer crescer. E para eles crescerem, para eles evoluírem, eles precisam estar no meio daqueles que os maltrataram ou que eles tiveram alguma desavença. Se nós deixarmos alguma coisa para trás, nós vamos ter que voltar para a gente resgatar. Até um aperto de mão. Se nós deixarmos de dar um aperto de mão, nós vamos ter que retornar aqui para apertar a mão daquele irmão que nós esquecemos, que por orgulho nós não quisemos. Bom, então, por um esforço inaudito, olham aqueles que detestaram na terra, mas ante essa visão, sua animosidade desperta. Revoltam-se com a ideia de perdoar, e mais ainda com a de abdicar de si mesmo, sobretudo a de amarem aqueles que talvez lhe destruíram a fortuna, a honra, a família. Então, eles vão começar a olhar aquelas pessoas que foram responsáveis pelas suas dores e vão se revoltar, né? Até que o coração toque que eles precisam retornar. Enfim, depois de alguns anos de meditação e de prece, o espírito se aproveita de um corpo que se prepara na família daqueles que detestou e pede aos espíritos encarregados de transmitir as ordens supremas para ir cumprir na terra o destino desse corpo que vem de se formar. Qual será, pois, a sua conduta nessa família? Então, às vezes, a gente vê um filho ingrato, a gente vê uma mãe ingrata, um pai ingrato, e a gente não sabe o que cada um carrega. Eu sempre digo que nós temos uma bagagem muito grande. Eu digo não, os livros que falam isso. André Luiz fala muito isso com a gente. Existe uma bagagem muito grande, cada um de nós traz a sua história. Tem aquela música, cada um de nós carrega a sua história? Então, cada um de nós tem uma história de dor, tem uma história de sofrimento. Cada um tem um porquê das coisas, um porquê de estar fazendo. E o que nós temos que estar fazendo aqui é prestar atenção para não julgarmos as pessoas, para não condenarmos, porque nós precisamos largar esse vício que ainda está muito, muito crescente em nós. E a gente viu no livro Missionários da Luz, que André Luiz nos conta a reencarnação de Sigismundo, onde ele vai ter que retornar na família onde ele foi o responsável, onde ele assassinou o pai, onde a mãe se perdeu, se prejudicou por causa dele. Ele foi no Instituto da Reencarnação, e lá puderam preparar para ele um corpo, ele sabia de tudo que ele iria passar, né? E ele viria com um problema de saúde. Então, a gente até sabe disso tudo. Mas quando a gente está na carne, está encarnado, a gente sente, a gente sabe que não é tão fácil assim. Não é tão fácil, né? Não é a nossa vida aqui, quando a nossa mente se apaga, ela é muito difícil, ela é muito dura, a gente não entende por que nós estamos em determinada situação. Enfim, depois de alguns anos de meditação e de prece, desculpa, já vi. Ó Espírita, compreendei hoje o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele se encarna vem do espaço para progredir. Sabei vossos deveres e colocai todo o vosso amor em aproximar a alma de Deus e a missão que vos está confiada, da qual recebeis a recompensa, se a cumprirdes fielmente vossos cuidados, a educação que lhe derdes, ajudarão seu aperfeiçoamento e seu bem-estar futuro. Pensai que a cada pai, a cada mãe, Deus perguntará: o que fizeste do filho que lhe foi confiado? Então, nós vamos ter um momento que Deus vai estar nos perguntando isso. E vai ter um momento que somos nós e Deus. E nós vamos ter que prestar conta, porque filho é um presente. É um presente que nós temos que estar cuidando muito bem deles. O mentor, às vezes, ele fala assim, tem determinadas pessoas, né, que quando chegavam a ele, pedindo filho, eu quero ser pai, eu quero ser mãe, ele fala assim, eu vou arranjar um presente para você. Aí vai lá e vem com aquele presente. Aí a pessoa fica toda boba, né? Olha, o mentor falou que vai me dar um presente. Aí quando vem o presente, o que é?
É aquele espírito que precisa de muito amor, que precisa de muito cuidado, que precisa ser colocado no caminho do bem. E, às vezes, a gente negligencia isso porque nós, os pais mais novos, por exemplo, eles querem ser criar os filhos de uma forma que eles não foram criados. Mas a gente se esquece que aquela forma que a gente foi criada, aquela privação que a gente teve, é que fez a gente crescer. E as dificuldades, as crianças precisam estar vivenciando as suas experiências para elas também crescerem, né? E se a gente ficar super protegendo os nossos filhos, eles não vão conseguir passar por essas experiências de uma forma tranquila, eles não vão conseguir vencer. E isso tudo, se nós não fizermos bem feita a nossa parte, nós vamos responder por isso perante a Deus. Não rejeitei, pois, as crianças de berço que repele sua mãe, nem aquele que vos paga com ingratidão. Não é o acaso que o fez assim e que vos deu? Uma intuição imperfeita do passado se revela, e daí julgai-se um ou outro. Já muito odiou ou muito foi ofendido. Então, quando a gente tem uma situação onde envolve muito ódio, onde envolve muita confusão, nós temos que começar a refletir que se nós estamos nessa situação, é porque um é devedor do outro. Ou eu fiz um mal ao meu filho, ou meu filho me fez um mal grande. Querendo ou um ou outro, nós temos que estar juntos, caminhando lado a lado, para poder estar vencendo. Então, nós espíritas, nós temos essa obrigação de estar tentando contornar as situações, de estar se esforçando para conseguir vencer, para encaminhar aquele que temos hoje como filho sobre a nossa responsabilidade. Que a gente diz, que filho difícil, né, que fulano tem. Mas o filho difícil porque foi realmente naquela família que ele precisa estar. E é o amor que vai estar fazendo a diferença na vida de todos eles. Desde o berço, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz da sua existência anterior. É estudá-lo que é preciso se aplicar. Todos os males têm seu princípio no egoísmo, no orgulho. Respeitai, pois, os menores sinais que revelam os germes desse vício e empenhai-vos em combatê-los, sem esperar que lance raízes profundas. Então, nós temos que procurar estar combatendo em nossos filhos essas tendências que eles têm, que eles trazem consigo, porque, a princípio, a gente acha bonitinho, muitos pais acham bonitinho, né? O filho, às vezes, faz alguma coisa e os pais acham bonitinho. Ele bonitinho é criança. Mas nós não podemos nos esquecer que aquela criança vai crescer e vai levar com ele aquele vício que, em um momento, a gente achou bonitinho. Tem um vídeo que viralizou aí na internet, não sei se vocês já viram, de duas menininhas. É um aniversário de uma, né? É o aniversário de uma e a outra irmã está do lado, e na hora de soprar a vela de aniversário, a menininha vai lá, a irmã, que é maior do que a menininha que está em cima da cadeira, vai lá e sopra a vela. A irmã, muito geniosa, chora um pouquinho, mas fica com muita raiva, vai lá e escapeia a irmã. Puxa os cabelos da irmã, e a irmã mais velha é muito debochada, e a irmã mais nova é muito violenta. Aí esse vídeo foi jogado, né? Passou, né? Foi para o Instagram e pelo Facebook da vida. Aí começou-se um debate muito grande. A princípio, colocaram o vídeo porque acharam engraçado. Mas aí as pessoas começaram a debater esse comportamento. Não podemos deixar que nossos filhos tenham um comportamento violento. Não podemos deixar que os nossos filhos, que eles faltem com respeito um com os outros. Nós temos que estar pregando isso, nós temos que estar realmente exemplificando, nós temos que estar mostrando que isso não é correto. Então, isso aí está rodando, aí está todo mundo, sabe? Uns acham graça, outros dizem que é coisa boba de criança. Nós não estamos mais na idade de incentivar mais violência. Nós não estamos mais na idade de achar que uma criança que comete uma situação dessa, uma criança que tem um gênio, que a mãe fala, mas a mais nova é muito geniosa, podemos achar que seja normal.
podemos achar que a violência seja uma coisa normal. E não podemos achar que a falta de respeito também seja uma coisa normal. Por quê? Ali, uma faltou com respeito com a outra, né? A outra, porque era um aniversário, não respeitou a vez da irmã, e a irmã também, por sua vez, se irou e não respeitou a irmã. Partiu para a violência. Então, são coisas que nós temos que estar estudando bem, porque Hermínio Miranda, no seu livro Nossos Filhos São Espíritos, ele fala isso. Nós temos muita atenção, nossos filhos, eles são espíritos. Nós não sabemos que tipo de espírito que estão na nossa família. Então, se nós não sabemos que tipo de espírito que nós temos que realmente prestar atenção nisso, olhar bem de perto, analisar muito bem a atenção e dar toda a atenção que nós, enquanto pai, temos. E Cotinha colocou, né? Caim e Abel nos anos 2020. Você viu, né, Cotinha? Você viu isso, né? Pois é como se fosse Caim e Abel, porque uns detectaram, analisaram que a menininha mais velha tem inveja da mais nova, que ela é muito debochada. E o outro, falta com respeito, é violenta. Então, cada um está dando a sua visão, né, de mundo, visão de estudo, e sendo um ou outra, seja lá quem quer que seja, são dois espíritos que estão ali para serem educados. Né? E resta saber se os pais vão ter essa percepção. Será que os pais já vão ter essa maturidade de estar mostrando Deus, estar mostrando o Evangelho? Ou eles vão achar que simplesmente as coisas do mundo que são importantes, as coisas de Deus podem ficar de segundo plano? Nós temos que analisar isso também. Bom, Deus não faz a prova acima das forças daquele que a pede. Não permite, senão, aqueles que podem ser cumpridos. Se não se triunfa, não é, pois, a possibilidade que falta, mas a vontade, porque quantos há que, em lugar de resistir aos maus arrastamentos, neles se compraze. A estes estão reservados os prantos e os gemidos em que suas existências posteriores. Mas admirai a bondade de Deus, que nunca fecha a porta ao arrependimento. Então, é isso que a gente está falando. Não podemos fechar os olhos para o que os nossos filhos fazem. É briga de criança, todo mundo briga. Uns falam assim, todo mundo briga. Outros, isso é coisa de criança, isso passa, isso aí, vocês estão vendo coisa, não existe. Não, gente. Nossos filhos precisam ser educados. Eles precisam compreender o poder do respeito, o poder do amor, porque nós vamos entrar realmente no mundo de regeneração. Imagina essas crianças. A gente vê criança que maltrata animal com maior facilidade. E os pais acham normal. Vai lá bater, é normal. Não é normal, gente. Maltratar animal não é normal. Se meu filho está fazendo isso, tem alguma coisa errada. Não é normal. Mas é uma formiga. Vai lá, pisa na formiga. Aí fica por isso mesmo. Não é claro que você vai ficar olhando, gente. Não estou falando isso. Eu vou ficar olhando no chão se eu vou estar pesando ou não na formiga. Agora, eu incentivar o meu filho a ir lá no formigueiro e apertar, matar a formiga, porque é uma formiga. Vou lá, vou pisar, pisa na grama, pisa lá que bonitinho. Não é respeito. Então, respeito tem que começar desde novo, desde pequenininho. E Hermínio ainda fala mais, que o não, ele é tão importante na formação da criança quanto o sim. Né? Então, aqui tem gente que fala que você não pode dizer não para os seus filhos. Temos que dizer sim. Nós somos pais, nós estamos aqui para poder preparar esses espíritos. Deixa eu ver se eu acho. Bom, os espíritos que a semelhança dos gostos e identidade do progresso moral e afeição levam a se reunirem, formam famílias. Esses mesmos espíritos, em suas migrações terrestres, se procuram para se agruparem como fazem no espaço. Daí nascem as famílias unidas e homogêneas. E se, em sua peregrinação, estão momentaneamente separados, reencontram-se mais tarde, felizes com os novos progressos. Mas como não devem trabalhar unicamente para si, Deus permite que espíritos menos avançados venham a se encarnar entre eles para aí aurir conselhos. Então, a gente vê num relacionamento, né, numa família, existe aquela família certinha com aquele espírito levado.
aquele espírito difícil, a ovelha negra, que a pessoa fala. Aí o que acontece? Por que aquele espírito está ali? Ele precisa de toda uma atenção, ele precisa aprender com aquela família que é toda unida, é todo amor. Ele precisa aprender a conviver, ele veio para evoluir, ele precisa de ajuda. Assim também como é o contrário. Às vezes vem aquela família toda errada com aquele filho perfeito, que nem parece que faz parte daquela família. Precisa. Todos estamos aqui, caminhando, precisamos um do outro. Então, é importante que a gente tenha essa consciência. Né? É importante que nós busquemos o melhor, busquemos preparar bem, criar bem os nossos filhos, educar os nossos filhos. Precisamos cuidar bem dos nossos pais, porque já cuidaram de nós, já nos educaram, que nós tenhamos nossos netos. Então, precisamos estar cuidando bem dos nossos filhos, precisamos cuidar bem dos nossos pais, precisamos respeitar a nossa criança, mas também precisamos respeitar os nossos pais, porque eles têm toda uma experiência, eles têm toda uma orientação para nos dar, né? Porque eles já viveram. Então, honrar o nosso pai ou nossa mãe tem, assim, uma série de responsabilidades que nós temos, né? Tanto os pais têm que ter com os filhos, e os filhos também têm que ter com o pai. Então, se nós queremos ter filhos, sermos reconhecidos no final da nossa jornada, nós temos que também saber conduzir esses espíritos que estão sobre a nossa responsabilidade. Então, honrai o nosso pai e nossa mãe, que Jesus nos mostrou, né, na questão de estar cuidando bem, que nós iremos herdar realmente o reino dos céus, se assim fizermos, né? Claro que vem junto outros preceitos. Deus permite que os espíritos menos avançados, né, venham junto conosco, Nauri, no interesse de seu adiantamento. Eles causam, por vezes, perturbações, mas aí está a prova, aí está a tarefa. Acolhei-os, pois, como irmãos, vinde em sua ajuda, e mais tarde, no mundo dos espíritos, a família se felicitará de haver, salvo no naufrágio, os que, a seu turno, poderão salvá-los de outros. É Santo Agostinho que nos deu essa mensagem da gente poder estar cuidando dos nossos pais, cuidando dos nossos filhos, para que não vejamos no futuro um sofrimento maior. Bom, eu acho que está na hora de encerrar. Ficamos todos na paz do nosso Senhor Jesus. Tem alguma pergunta? Já fizeram comentário com a tia que fez, né? Cainha Bel, e só. Então, vamos... 21 e 2. Vamos estar chamando nosso hino, nossa irmã Ana Laura com o hino, e Marinês com a oração. Obrigada a todos vocês, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo se faça presente na nossa vida. E que possamos estar nos confraternizando a cada encontro nosso de estudo durante a pandemia na nossa casa. Vaso escolhido, eu sou teu, desde o nosso encontro na estrada, me fizestes enxergar tua luz, fiquei cego pro mundo e vivo pra Jesus. Ressuscitei teu evangelho, doce alimento pros cristãos. Caminhei, levei teu ministério, que é luz em meio à escuridão. Prego amor, a tua verdade, serás restaurado, quem vive da fé. Seja o homem novo, esperança em oração. Cristo tem todo o poder, alegrará teu coração. Prego amor, a tua verdade,
serás restaurado. Quem vive da fé, seja o homem novo, esperança em oração. Cristo tem todo o poder, alegrará teu coração. Vaso escolhido, eu sou teu. Desde o nosso encontro na estrada, me fizestes enxergar tua luz. Fiquei cego pro mundo e vivo pra Jesus. E assim, querido Jesus, agradecemos por momentos de paz e reflexão, que com certeza é o alimento primordial para o nosso espírito, para que ele cresça fortalecido. Querido Jesus, pedimos por aqueles que se sentem nesse momento em desespero, que o Senhor possa acalmar. Por aqueles que estão sentindo dores físicas, que o Senhor possa estender suas mãos e aliviar. Por aqueles que de alguma forma, Senhor, perdeu a vontade de viver, que o Senhor consiga mostrar o quanto é maravilhoso amar e ser amado. Querido Jesus, pedimos também por nós mesmos, que mesmo tendo a doutrina espírita em nossa vida e a confiança na espiritualidade, ainda que mesmo com toda a vontade de nos melhorar, ainda cometemos tantos erros, tantos deslizes. Perdão, querido Jesus, mais uma vez, Senhor. Mesmo assim, nós te pedimos, não desista da gente, Senhor. Te pedimos perdão. Sabemos que só reconhecer não é o suficiente, mas por isso te pedimos, nos dê sua mão, Senhor, para que caminhemos com mais segurança, acreditando que conseguiremos alcançar nossas vitórias. Obrigada, Jesus, por nos amar incondicionalmente. E todos os nossos irmãos recebam as vibrações que recebemos durante o estudo. Muita luz, muita paz e muito amor é o que desejamos a todos. Que assim seja, Senhor.